Renovamos o nosso boa tarde a todas as pessoas que estão conosco aqui na Arena Inspiração, na 17ª edição da Naturaltec, realização da Francal Feiras. É uma alegria estar com vocês. Eu sou o Lu Campos, estou ajudando, estou facilitando, enquanto mestre de cerimônias, os conteúdos dos nossos palestrantes. E agora, sem mais delongas, nós falamos agora há pouco, se você chegou agora e não acompanhou, o Emiliano Amaral, que é um dos fundadores do Armazém Cerealista, trouxe a experiência do varejo. E agora vamos falar sobre como melhorar, como acertar no alvo a experiência do cliente para o crescimento do seu negócio. E na sequência, já quero deixar o convite também que nós teremos a cofundadora da Locale, a Leila Okumura, falando sobre o poder da pequena indústria e do consumo local no sucesso da sua gôndola de produtos naturais. Mas sem mais delongas, a professora da Fundação Dom Cabral, Andréa Mariano, que já está aqui conosco, vai falar sobre fidelização de clientes, como acertar na mosca, no alvo. Vem para cá, Andréa. Andréa terá 40 minutos no total para suas exposições, sendo 35 para o conteúdo e os últimos 5 para a participação da nossa plateia. Com a palavra. Excelente, muito obrigada, Luciana, obrigada a toda a Biofer e também a Fundação Dom Cabral por proporcionar esse encontro aqui hoje. E gostaria de agradecer vocês por estarem aqui para esse bate-papo. Se vocês quiserem se sentirem à vontade, pode me interromper, tá? Eu vou deixar um tempo para o final para a gente conversar, mas se vocês quiserem conversar ao longo da apresentação, fiquem à vontade. Vou falar um pouquinho... Eu já estive dos dois lados da cadeira. Eu já estive do lado de grandes corporações. Hoje eu sou empresária, escritora e responsável pela cadeira de experiência do cliente dentro da Fundação Dom Cabral. E a conversa que eu quero ter com vocês hoje aqui, ela está muito voltada para o assunto dessa feira e muito voltada para esse assunto de alimentação e tudo que a gente está vendo aqui fora. Então, antes de eu começar, eu queria saber quem aqui trabalha com alimentos? Quem aqui é empresário? Opa, quantos empresários aqui? E alguém daqui é dono de algum mini mercado ou mercearia? Hã? Empório? Vale, está valendo. Então, nós temos aqui, essa palestra especialmente acho que vai te interessar. E aí você me corrige, tá? Se eu estiver falando alguma coisa de errada ou se eu estiver falando alguma coisa que você discorda, aí vocês me corrigem. Então, vamos lá. O conceito de experiência do cliente, ele é muito amplo e ele vem sendo abordado muito nesses últimos anos. Mas o conceito de experiência do cliente, ele vai muito além. Ele pega todas as interações que um cliente tem com uma empresa. E todas essas interações, elas formam na cabeça do cliente uma imagem e uma mensagem sobre essa empresa. É sobre isso que nós vamos falar hoje aqui. E o mercado, na prática, costuma ter um cacuete, tanto de empresários quanto de grandes empresas, que é falar da jornada do indivíduo e pensar na jornada de vendas. As empresas, elas costumam trabalhar muito focada em como é que eu faço para colocar os meus investimentos para buscar um número grande de pessoas interessadas, e esse número grande de pessoas interessadas, eles vão vir no meu estabelecimento, eles vão comprar o meu produto, eu vou conhecer eles e eu vou buscar mais gente daquele perfil. E aí, todo esse ciclo ele fica rodando muito em cima de como vender. E quando a gente vai olhar na prática, essa jornada, ela não é a jornada real do indivíduo, porque a jornada do indivíduo ela é muito diferente. A jornada do indivíduo mostra que a gente tem que estar preocupado, de fato, com a mensagem que a gente deixa na cabeça dos nossos clientes. Então, 81% dos consumidores
quando pensam em um produto ou serviço, estão dispostos a pagar a mais se eles tiverem uma boa experiência, se eles estiverem sentindo que eles estão sendo tratados de maneira diferenciada. Quando a gente pesquisa isso com as empresas, 75% das empresas acreditam que oferecem a melhor experiência. É verdade, gente? É isso que vocês sentem no dia a dia? Quando vocês entram nas lojas? Olha, tem aqui, adorei, porque você está... Nem aqui na feira? Ixi, Maria, aí é problema. Por quê? Me dá um exemplo. É quem você é. O meu crachá está escrito ou. Então, não me identificou. Só que a pessoa, mesmo que eu não seja uma comerciante que vai comprar no mercado, eu sou uma consumidora. Sem dúvida. Sem dúvida. Você é um caso real. Você está exatamente aqui. Você está trazendo exatamente o exemplo de como o cliente se sente. Isso. Então, no caso, eu sou lead, né? E um lead, sendo não, mulher... Você não é lead, você é um ser humano. Você é um ser humano que está fazendo uma compra ou que seria um potencial cliente, que vai ter uma imagem, que vai ter uma mensagem e que, quando você está aqui... o objetivo das empresas é te encantar, é te trazer para dentro, mostrar que eles têm de diferença e, de fato, você sair de lá com uma mensagem muito positiva. Ser tratado como um lead é ser tratado como venda. E ser tratado como venda é um dos pontos de maior atrito com clientes. Clientes odeiam ser tratados como venda. Clientes gostam de interação, de construção de história. Sim, sim. Eu sendo mulher e estando de frente, né, para uma loja de cosmético, por exemplo, eu sou lead, eu sou uma cliente potencial, né? Porque você a maioria é uma consumidora. Isso. E você então, é um ser humano que, na prática, todo mundo... Quando uma empresa se coloca no mercado, ela busca a atratividade do maior número de pessoas. Então, de fato, você é uma pessoa que poderia ser um cliente daquela empresa, sem dúvida alguma. Bom, esse é um exemplo muito prático e isso é o que acontece de fato dentro das empresas e em muitas lojas e estabelecimentos. A percepção interna, ela é muito diferente da realidade. E ela vem sendo muito diferente da realidade, e um grande ponto que a gente precisa olhar é o que acontece para frente, no depois da compra. Porque o momento da compra, ele é o momento em que a pessoa se interessou por um produto ou serviço e adquiriu aquilo. Mas depois desse caminho é que começa a verdadeira jornada do cliente. E aí começa o relacionamento do cliente. É depois desse caminho que o cliente precisa ser impactado com comunicação, mas não comunicação spam, hein, gente? Por favor, eu estou falando aqui de acessos muito personalizados. É nessa fase que toda a parte de ciclo de vida, toda a parte de pesquisas, de fidelização, eles devem avançar. E se a empresa for muito bem sucedida, é nessa parte que começa a ser recomendada. Esse é o ponto mais alto que uma empresa pode alcançar. A recomendação. Vocês têm que parar todos os dias, quem é empresário aqui, tem que parar todo dia e parar e falar assim, amanhã, quando eu acender a luz e abrir a minha empresa, quantas pessoas vão vir aqui porque realmente gostam do meu estabelecimento? Porque realmente gostam de estar aqui. Isso
é o ponto mais alto que uma empresa pode chegar, ou um serviço, ou um setor, e é nesse ponto que você consegue trazer uma fidelização e uma maior rentabilização para o negócio. Então, acho que fica muito claro aqui que os investimentos eles precisam ser equilibrados. Não coloca tudo na caixinha de vendas e esquece a caixinha de fidelização, porque o negócio como um todo ele vai tombar. Negócios que não são equilibrados em fidelização, eles não permanecem por muito tempo. Negócios que são admirados, as empresas mais admiradas do mundo, são empresas que estão há 50 anos no mercado e elas continuam nesse patamar. Você, claro, tem empresas novas que entram como mais admiradas. Uma Apple é mais admirada. Ela concorre com Disney, concorre com American Express. São empresas de renome, mas de uma situação muito sólida de tratamento com o cliente. Aqui, falando da nova era de experiência do cliente voltada para os negócios, experiência do cliente é muito mais do que dar um brindezinho, dar oi, mandar uma mensagenzinha. Isso daí não é experiência do cliente, tá, gente? Isso daí é simplesmente comunicação direcionada. Quando a gente fala de experiência do cliente voltada para os negócios, quais são os negócios que, de fato, colocam o cliente ao centro da sua estratégia. Inclusive, se a estratégia for perder dinheiro. Porque uma coisa é muito certa, todas as empresas falam que pensam no cliente, mas quando a gente chega no final do ano e a gente vai fazer o orçamento para o ano seguinte, o pensamento é, eu tenho X para gastar, eu tenho Y para trazer de rentabilidade e de lucro. Nessa equação, ninguém está ali discutindo qual é o papel do cliente, mas as empresas que estão nesse patamar estão. E essas são as empresas que elas colocam ele para essa discussão. Então, o case aqui hoje é um case de supermercado, na verdade ele é de mini mercado, poderia ser uma mercearia, ele é uma mercearia. E acho que, para falar dele, é importante a gente pensar um pouco o contexto de como ele surgiu. Eu estava escrevendo um artigo há 4 anos atrás, não, 4 anos não faz tanto tempo assim, começou a pandemia, faz 3 anos, né? Eu estava escrevendo um artigo porque eu estava incomodada de ir ao supermercado. Quem foi no supermercado na época de pandemia e quem começou a comprar online? Vocês começaram a comprar online? Não? Eu estou vendo gente sim, gente não, e isso representa bem o que aconteceu. Mas, naquele momento, eu estava questionando, porque eu não queria ir de máscara para um supermercado, achava aquilo ali um transtorno, de ter que ir de máscara, de ter que carregar sacola, ter que limpar, passar álcool em todos os produtos para colocar no armário. Já era um assunto que eu já não era uma das pessoas que gostava de fazer supermercado. Com a experiência da pandemia, aquilo, para mim, passou a ser um transtorno ainda maior. E eu comecei a buscar quem eram bons supermercados ou mercados ou mercearias que pudessem entregar produtos. E quando você busca na internet, você começa a ver muita gente que oferece o serviço e muita gente que reclama do serviço. E eu fui testando. Falei, vamos aproveitar e vamos testar. E um dos produtos que mais me incomodavam eram os itens perecíveis. Tantos itens, tantas frutas, os legumes, quanto os produtos que vinham de geladeira. Eles nunca chegavam certos. Eu falei, isso não é possível. Preciso encontrar alguém que faça isso bem. E fui procurar. E nessa busca, eu acabei entendendo um pouco o perfil de quem comprava no supermercado e por que comprava em um mercado. Muitas vezes ele comprava para se abastecer, muitas vezes comprava porque aquele mini mercado tinha produtos próximos ou ajudava na economia local.
comprava porque estava no meio do caminho, porque era ágil, mas naquele momento eu estava precisando comprar alguém que me entregasse um produto de qualidade. Eu não queria sair da minha casa, eu queria ser bem atendida. Esse é um ponto muito específico quando você busca uma qualidade de serviços. E, na prática, o consumidor que compra na loja e o consumidor que compra pela internet, cada vez mais é o mesmo consumidor. A gente sempre fala que trate o consumidor com a liberdade de escolha que ele tem. Não segmente os públicos. A gente vê muita empresa separando CPF de quem compra na internet e CPF de quem compra no ponto de venda físico. Isso não tem nada a ver, tá? CPF é o mesmo. As pessoas estão em momentos diferenciados. Tanto que, de fato, o comércio eletrônico cresceu. E a gente pode ver aqui, 83% dos brasileiros fazem compras de alimentação online, mas, por outro lado, só 37% dos gastos da categoria estão direcionados para as plataformas digitais. O restante continua tudo na loja. E por que continua na loja? Continua porque muita gente, por conta de facilidade de caminho, por conta de necessidade, por conta de escolha, prefere ir para a loja. Mas o lojista ou o empresário que tem seu estabelecimento e está nesse setor, ele enfrenta uma série de desafios. E esses desafios são comuns, desde uma mercearia maior até um supermercado maior, de uma mercearia menor até de um supermercado maior. E como é que você consegue encontrar um case de alguém que virou o mercado do avesso? Alguém aqui conhece Whole Foods? Conhece? Então, ali tem uns 3, a Bruna conhece, tem algumas pessoas que conhecem Whole Foods. Whole Foods é um grande exemplo de alimentação e de mercado e formato de alimentação saudável. E naquele momento que eu estava buscando um Whole Foods no Brasil, eu acabei chegando no precursor do Whole Foods. Olha que bacana. Esse foi o mercado que, na verdade, deu origem à estrutura. O Whole Foods foi bebê desse mini mercado, dessa mercearia, para criar a estrutura do Whole Foods que a gente vê hoje. Então, como é que um mercado modifica todo esse conceito? E aqui é a história do Buy Right. Alguém conhece o Buy Right? Gente, não conhece, né? É um mercado que tem 3 lojas hoje, na Califórnia. É considerado o maior case, ele está em São Francisco, ele é considerado o maior case de mercearias, de mini mercado. Ganhou diversos prêmios nessas últimas 2 décadas. E a ideia do Buy Right é porque ele é muito diferente. A primeira diferença você nota já no site. Quando você comprar um produto do Buy Right, qualquer produto que você for comprar do Buy Right, eles vão te explicar o produto, eles vão tratar com você sobre o produto e vão te oferecer só o que tem de melhor naquele período do ano. Eles fazem toda essa curadoria para você e você não paga absolutamente mais nada por isso. E o Buy Right, ele tem uma curiosidade muito grande. Ele é um modelo de mercearia que ele está pensado onde o cliente é um hóspede dentro da sua casa. O Buy Right desenhou um modelo de negócios, o Sam Montgomery, que é o presidente da empresa, ele desenhou a empresa pensado em receber hóspedes. Ele veio do setor de hotelaria e ele queria trazer isso para o mini mercado. Então, esse estabelecimento ele surgiu em 1940.
com uma lojinha bem pequenininha. Em 1964, ele foi comprado pela família, mas foi somente um pouco mais para frente, mais ou menos nos anos 96, 97, é que eles começaram a investir no modelo atual que a empresa tem hoje. Então, a missão dele, desde o momento que foi comprado, foi criar um local para tornar-se confiável, amigável e para construir uma comunidade em prol da alimentação. Eles tomaram isso como uma missão pessoal. Para eles, tudo que envolvia alimentação tinha que ser de altíssima qualidade e tinha que ter um sabor muito bom. E eles se envolveram muito nisso. Então, quando você entra dentro do Buy Right, você encontra a perspectiva de um chefe de cozinha dentro de uma mercearia. Porque o Sam, ele é cozinheiro também, e ele trouxe o modelo de colocar uma cozinha dentro de uma mercearia. Ele fez isso há mais de 15 anos. E ao colocar essa cozinha, ele começou a evoluir todos os produtos. E tudo que existia de ponta, todos os melhores azeites, todos os melhores queijos, todos os melhores peixes foram colocados ali. Além da cozinha, toda a parte de alimentação foi pensada para ser muito fresca. E ele passou a trabalhar com todos os fornecedores locais e passou a evoluir esse conceito. Mas vocês vão falar para mim assim, tem muita gente que faz isso aqui? Tem, né? Ou não tem? Não sabe? Tem? Quem faz isso aqui? Tem mini mercados no Brasil que vendem produtos de agricultores locais, isso existe, tem mini mercearias, mas nós não encontramos no Brasil pessoas que colocam dentro do seu estabelecimento a comida como objetivo principal e a excelência da alimentação como objetivo principal. O Sam, ele colocou isso de tal forma que ele trouxe isso para toda a estrutura e para toda a equipe. Hoje, quando você entra em uma mercearia como a dele, você tem, e você não sabe, por exemplo, cozinhar, ou você precisa de uma informação, eles vão te explicar qual é o tipo do queijo, qual é o tipo do produto, o que faz o quê, eles vão te ajudar a cozinhar. Mas eles não vão ficar só no discurso. Ele tem um conceito, que são as 18 razões, e as 18 razões, ela virou uma comunidade. Ele é um princípio que conecta toda a equipe. E ao conectar a toda a equipe, eles conectam também as comunidades. Eles chamam os produtores para junto. Eles compreendem como os produtos são fabricados. Eles trazem benefícios mútuos com seus produtores. E tudo que vem para a prateleira é testado antes. Não tem nenhum produto que não tenha sido testado pela cozinha do Buy Right. Não tem absolutamente nada que não tenha sido testado para eles. Com essa forma de tratamento próxima, eles conquistaram a sociedade. Esse estabelecimento, ele é percebido como uma comida honesta e memorável. Você consegue encontrar lá todos os tipos de produtos para você fazer uma comida, mas, ao mesmo tempo, ele é um estabelecimento que surpreende a cada momento. Então, se você está aqui hoje e você quer fazer um jantar, a equipe do Buy Right vai na sua casa e prepara o jantar. Consegue ter toda a disposição que muito mais do que uma mercearia, muito mais do que um mercado, muito mais do que um restaurante.
Cada membro é tratado como hóspede e esse conceito de aproximação vai além. Ele pega o cliente final e aproxima do agricultor. Então, ele promove encontros com agricultores e eles têm um trabalho com a comunidade carente e com todas as comunidades, porque como eles buscam alimentação melhor e alimentação saudável, eles trazem com eles o princípio da educação. E eles levam para o consumidor e levam para as comunidades essa educação alimentar. Então, quando a gente fala de Buy Right, a gente está falando de um case que, na cabeça deles, a alimentação tem a ver com história. E isso vale para muitos setores e muitos segmentos. E a história que eles querem construir com o cliente é a proximidade através da alimentação. Então, é assim que funciona o Buy Right. Então, quando a gente está falando aqui de construir fidelidade e ter um cliente longevo, um cliente que fique com a gente tem que pensar em alguns elementos. E aqui eu linkei 5 elementos. Opa, acho que voltou. 5 elementos que são os elementos que vocês deveriam estar considerando no dia a dia. Como construir confiança. Então, como é que o cliente que hoje está indo no teu estabelecimento, de fato, confia que você é a escolha certa e volta para você amanhã. Como tornar-se referência positiva? E lembrar que tornar-se referência positiva pode ser um objetivo muito maior. No caso do Buy Right, é um objetivo de uma sociedade, é de mudar a sociedade através da alimentação. Até a parte de detritos de alimentos, eles cuidam disso em toda a sociedade. Um outro ponto importantíssimo, muitas vezes a gente vê falando de Customer Experience e Employee Experience. Buy Right nem precisou do Employee Experience, ele tem o Employee Experience na veia. As 3 lojas que hoje existem são por conta dos funcionários. O desejo de influenciar uma sociedade foi tão grande que a empresa começou a crescer e os funcionários começaram a pedir para a loja se expandir para que eles pudessem ter mais oportunidade de crescimento. Então, a equipe cresce com o Buy Right junto. E esse desempenho, ele vem sempre reconhecido repetidamente entre as empresas mais admiradas. A retenção e a receita, Buy Right saiu de 30 funcionários para uma empresa que está com, hoje ela está indo, eles estão passando de 300 para quase 500 funcionários. Eles têm esse objetivo de não serem grandes, tá? Isso foi uma coisa muito importante, isso está na cabeça do Sam e na cabeça da empresa de trabalhar o crescimento como algo que reflete a qualidade e não expandir por expandir. Mas eles ampliam a receita, eles são a empresa, eles são o exemplo de mercearia mais rentável que existe hoje. E a lucratividade e o valor da marca, a empresa já saiu de uma mercearia e ela expandiu as atividades para toda a parte de catering. Ela faz todas as atividades de sorveteria, eles têm uma cremeria que oferece sorvetes feito com leite de mussarela, de leite de búfala, e eles têm a parte da fazenda deles com a comunidade dos 18 razões. Então, para concluir, quando a gente fala de fato ser focado no cliente, do que a gente está falando? A gente está falando em ser obcecado pelo cliente, de entender esse cliente tão a fundo, no ponto de mudar as nossas decisões em função desse cliente. Eu conversei com o Sam e ele teve uma opção de nunca colocar nenhum produto que pudesse fazer mal à saúde. Tanto ele faz isso, como CVS
na rede de farmácias nos Estados Unidos, alguns anos atrás, tomou uma decisão extremamente polêmica. Parou de vender cigarro. E é difícil você tomar uma decisão dessa quando isso implica em quase 7% do seu faturamento. Mas a decisão estava pensada na saúde. Alguém que fala de saúde não poderia estar vendendo um cigarro. Essa foi a decisão da CVS. Que foi a mesma decisão do Sam quando priorizou os produtos orgânicos e colocou dentro da mercearia este perfil de produtos. Trabalhe 100% do tempo para exceder a expectativa do cliente, não para vender. É muito diferente conquistar um cliente, trazer esse cliente para perto, fazendo com que ele esteja com você hoje e pense em você daqui 10 anos, significa que você tem uma estratégia clara e que você está pensando nele como um ser humano, como uma pessoa, como alguém que você quer sendo bem recebido e você quer ele dentro do teu estabelecimento. E é essa mensagem que você vai querer sempre. E almeje a meta mais alta, que é se tornar, que é encontrar clientes que são fãs embaixadores da sua empresa, do seu negócio, da sua marca. Se você não tem fãs embaixadores, você não tem fidelidade. Então, a minha última mensagem é essa: busque essa energia. Quem quiser ler o case inteiro, ele está aqui. A gente tem um link para o case do Sam, para o artigo. E agora, se alguém tiver alguma pergunta, eu abro para perguntas. Acho que é. Boa noite. Boa noite. André, eu sou de Inúmeros Espírito Santo. Você sabe se no Brasil tem algum aplicativo que conecta produtores rurais ao mini mercado, assim, para fazer rastreabilidade do produto? Por exemplo, eu tenho um empório, aí eu vendo produtos orgânicos. Aí será que tem algum aplicativo ou empresa que faz esse aplicativo para ter esse controle, para o cliente acessar esse aplicativo e ver lá como que está sendo plantado, cuidado, ou isso fica a cargo de cada empresa ou mercado monta um aplicativo? Seu nome? André. André? Isso. O meu xará. André, obrigada pela pergunta. Eu não tenho conhecimento de ninguém no Brasil que tenha um aplicativo específico conectando essas duas partes. Eu tenho conhecimento de alguns cases internacionais, principalmente ali na região da Califórnia, e também algumas empresas que fazem venda de produtos internacionais, que compram dos agricultores e distribuem. Eu não me recordo de cabeça, mas se você quiser me mandar uma mensagem no LinkedIn, eu mando isso para você. Tá? Só me manda um oi que eu te passo os casos que eu conheço. Mas no Brasil eu não tenho referência de ninguém. O Sam fez isso. Ele montou essa comunidade inteira, juntando o cliente final e o produtor. Alguém mais tem alguma pergunta? Andréia, eu gostaria de saber, você deu um exemplo relacionado, né, mais ligado a mini mercados, etc. Mas, assim, se tivesse um ponto para trazer em relação à indústria, a gente principalmente fazendo uma relação B2B, o que seria esse encantamento do cliente para a gente pensar tanto lá na projeção para o nosso cliente final e nessa relação também B2B, o que seria, assim, né, numa breve resposta, um ponto da gente ter atenção? Desculpa, seu nome. Meu nome é Bruna. Bruna, acho que o primeiro ponto é qualidade. Sempre busque excelência. Alguém que trabalha no setor de alimentação, qualquer efeito que vai causar
vai começar pelo patamar da excelência. Quando a gente vê empresas buscando redução de custo e diminuindo a qualidade dos seus produtos, normalmente é o patamar que ela começa a decrescer. Então, se é para te dar uma resposta curta, independente do setor, trabalhando com alimentação ou trabalhando com esse perfil de produtos, o ideal é sempre você prezar pela excelência do produto, qualidade, e logo na sequência a excelência do serviço. Esses dois pontos, eles andam muito juntos. Bom. Alguma outra pergunta? Legal. Última pergunta. Temos? Ali. Pode deixar. Fala seu nome, por favor. Olá, meu nome é Carol, tudo bem? Andréia, você deu esse exemplo que é uma loja física, né, onde a pessoa ela consegue ter uma experiência mais próxima do cliente. Como que você acha que hoje os e-commerces ou lojas online podem encantar e trazer assim tão cliente para perto também, quando dependendo do serviço ele vai buscar na internet, vai ter várias lojas oferecendo a mesma coisa? Excelente pergunta. O Buy Right, ele me conquistou pela loja online, tá? O maior case deles é de loja online. Quando você entra na loja online deles, é como se você tivesse imerso dentro da mercearia. Então, você vai procurar um vinho, você vai procurar um produto ou um serviço, eles já te explicam o que vai com o que e eles já te tratam de uma maneira diferenciada. Eles te perguntam para que você quer aquele queijo ou para que você quer aquele produto, isso no relacionamento online, e eles têm uma série de serviços que são voltados para atender a customização do online. Altamente estruturados, mas, por exemplo, você pode chegar lá e pedir uma cesta das melhores frutas do que ele tem no dia. Ele vai te entregar e ele computa o horário que ele leva até a tua casa para que você receba os produtos exatamente da mesma maneira que você teria se você tivesse comprado lá na loja. Então, o grande perfil de qualidade deles é que eles conseguiram, no momento da pandemia, transpor todo o relacionamento que você tem numa loja física para uma loja online com a mesma proximidade. Tá bom? Acho que é isso, gente. Perfeito. Muito obrigada pelo tempo de vocês. Muito obrigada a você, Andréa, pelo conteúdo. Muito obrigada.